17. Podemos ler? Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte, a voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Amado Pai, em nome de Jesus, colocamos os nossos corações, as nossas mentes, as nossas razões e a nossa fé na Tua palavra nesta noite. Que a Tua presença manifeste graça e cada um de nós seja tocado nesta noite de maneira preciosa por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu começo, então, pensando no ser humano como um ser psicológico. Essa tríade corpo, alma e espírito se encontram aqui, nesta noite, em você. Você é corpo, você é fisiologia, você é biologia. Você tem sangue correndo dentro das suas veias. Você sente dor de cabeça. Você sente dores por causa de todas as terminações nervosas que você tem. Quando você toca em alguma coisa, você sente dor. Você sente dor também, dor subjetiva, que não é a dor objetiva, a dor que se sente ao cortar as mãos, ao dar uma topada. Mas o ser humano tem dores que não são mensuradas e que não podem ser vistas como resultado de qualquer acidente. Mas o ser humano tem dores, essas dores são as dores existenciais, as dores da alma. E toda emoção, como nós somos seres emocionais, somos seres de emoção, e toda emoção ela é subjetiva, ela pertence a cada um. A emoção que eu sinto é minha, particular, eu não tenho como dividi-la com você, eu não tenho como transferi-la para você, ela é absolutamente minha e subjetiva, portanto, ela é do meu mundo, do meu modo de ver, de compreender, de responder à vida. Mas ela também se expressa, e na maioria das vezes se expressa fisiologicamente. A isso nós chamamos de psicossomatização. Nós temos coisas que são da nossa psique, nós temos coisas que são da nossa alma e que se manifestam no nosso corpo. Há pessoas, por exemplo, que aparecem com uma dor no estômago e ela vai aos médicos, toma remédio, faz exames, endoscopia e tudo mais,
e ninguém sabe o que é. Tem gente que aparece com uma urticária no corpo e ela vai ao médico, vai em busca de remédio e não tem nenhuma causa real, não há nenhuma identificação de qualquer alergia, e o médico logo identifica isso é uma resposta somática a um problema psicológico. Somático, quando falamos, estamos falando de corpo. Soma é corpo, psique, alma, pneuma, espírito. Alguém pode estar com uma dor de estômago, ou com uma urticária, ou com uma dor de cabeça, ou com uma dor no lombo, ou com palpitações, acorda de madrugada com palpitações, diz, pronto, eu vou morrer, eu sou cardiopata, e às vezes não tem nada a ver com cardiopatia, às vezes é um problema psicológico. Então, a ansiedade, ela é um dispositivo natural que foi dado ao ser humano para colocá-lo em estado de alerta diante de ameaças que se apresentam reais ou imaginárias diante dele. Então, a ansiedade natural, normal, ela é benéfica. Por exemplo, quando você sai pela rua sozinho, que você enxerga ao longe alguém que vem com uma bicicleta, com uma mochila, e que tem aquela cara suspeita daqueles que param e mostram o revólver para a gente ver se é bonito ou não, e em troca disso eles querem levar o nosso celular, porque afinal de contas eles mostraram a arma, então eles têm direito de levar o celular, não é? Então, principalmente se você já passou por uma experiência dessa, você vai ter uma resposta ansiosa diante do fato. O que vai acontecer? O coração vai logo disparar, taquicardia, dá logo uma suadeira. Alguns têm vontade de sair correndo, alguns não conseguem nem sair do lugar. Se de repente você está na sua casa deitado e alguém numa brincadeira grita fogo, ou brincadeira, né? Em resposta a isso, você desperta com o coração palpitando, acelerado, e já vai procurar alguma coisa para tentar descobrir o que está acontecendo. Isto é natural do ser humano, uma resposta orgânica, porque o seu coração dispara, uma resposta a um perigo eminente, real, verdadeiro que está diante de você. Agora, se alguém que passou por um assalto, por exemplo, que foi assaltado uma vez, e o ladrão que o assaltou estava numa bicicleta, e a pessoa então fica tão perturbada, que ela vai na loja, numa loja de eletrodomésticos, e ela passa perto de um estande de bicicletas, e ela trava, e ela não consegue sair, ela não sabe por quê. Aí já há uma denúncia de um transtorno de estresse pós-traumático. Ela está sendo imobilizada a partir de uma lembrança, de uma âncora de lembrança, que a leva de volta ao evento traumático. Então ela nunca mais anda de bicicleta, mas não é só isso. O filho pede uma bicicleta, quando ele diz, me dá uma bicicleta, ela sai logo, ela não quer nem ouvir falar de bicicleta. Então isso é uma resposta ansiosa patológica do trauma que ela sofreu. Uma pessoa está no meio do shopping, rodeado de muitas pessoas, e daqui a pouco ela sente a sensação, ela tem a sensação de que ela vai ficar louca, de que ela vai morrer ali no meio. É do nada, pá, de repente. E a pessoa não sabe o que fazer. Fica ali travada, não consegue se mexer, alguém vem, a cerca e a leva. Depois de 20, 30 minutos isso passa, e ela imagina, isso aí é bobagem. Só que depois ela começa a imaginar que ela vai ficar louca, que ela vai ter aquilo novamente. Então aí já começa a se imaginar um transtorno
chamado síndrome do pânico. A síndrome do pânico, a fobia, o medo, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o estresse, todas essas coisas são desdobramentos da ansiedade. Uma pessoa ansiosa, naturalmente, aquela que responde com um pouco mais de medo, de critério diante dos perigos, ela é uma pessoa mais cuidadosa, mas não significa dizer que ela é adoecida. Mas quando a pessoa ela está sofrendo do transtorno da ansiedade, ela pode entrar num ambiente como esse, e o desejo dela é sentar bem na porta, porque caso aconteça alguma coisa, ela vai sair correndo, vai ser a primeira que vai correr. A claustrofobia, a aracnofobia, todas essas fobias acabam sendo resultados de uma ansiedade. Então, queridos, a palavra ansiedade, etimologicamente falando, ela vem de uma raiz grega que significa estrangular. É um estrangulamento, é um sufocamento, é uma restrição, uma opressão. Ela vem da mesma raiz da palavra angústia. Angústia é um mal inominável, uma sensação de inquietação que não se sabe nominar. E essa é da raiz germânica ang, que significa estreitamento ou contrição. Desconforto, falta de ar, opressão e pânico são palavras da mesma raiz etimológica da palavra ansiedade. Ansiedade natural é a capacidade de antecipar o perigo, e isso é um comportamento de preservação da espécie. Se houve um disparo de um alarme, o que é que a gente imagina? Estão roubando o carro, estão roubando a casa. Então, há uma aceleração do coração e há uma resposta a isso. A ansiedade também pode nos fazer, nos tirar de algumas situações que uma pessoa que eu não tenho medo, uma pessoa com embotamento de sentimentos, uma pessoa que ela não tem noção do perigo, por exemplo, uma criança. Qual é a mãe ou o pai, ou o amigo da mãe, do pai, ou o irmão, que ao ver uma criança que vai subindo aqui, e que sai correndo daqui para subir e descer, não fica tremendo aí, com a impressão de que essa criança vai cair, vai se machucar? Mas a criança fica com medo? Não. Até porque ela ainda não tem a noção exata da profundidade, da altura, da largura, do comprimento. Algumas crianças ficam presas em alguns lugares, porque elas não sabem se cabem ou não ali, elas entram. Você vai ver, se você procurar arte de crianças por aí no YouTube, você vai ver crianças que meteram a cabeça na grade e não conseguem sair, e aí ficam lá presas, e o pai desesperado para tirar a grade, não é? Para poder tirar a criança de lá, porque a criança ainda não desenvolveu esse sinal de alerta, esse estado de alerta daquilo que é perigoso. Então ela não antecipa o perigo. Agora, se uma criança meteu o dedo na tomada e ela pegou o choque, pode até desligar a tomada, que ela não vai mais meter o dedo lá. Por quê? Porque ela já despertou nela uma ansiedade protetora. Então essa é a ansiedade natural. E os transtornos de ansiedade? O mais comum e também menos perigoso é o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela preocupação com tudo.
Não existe um elemento fóbico, um elemento ansioso, ou ansiogênico, que a gente chama, que é da onde nasce a ansiedade. É a pessoa que ela vive ansiosa a respeito de tudo. Por isso, o Senhor Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque vocês não sabem o que é que vem amanhã, vocês não têm nem o poder de acrescentar um só centímetro no tamanho de vocês. Vocês não têm condições de fazer cair ou permanecer o cabelo da cabeça de vocês. Então, a ansiedade generalizada, ela ataca muita gente, aquela pessoa que vive ansiosa por tudo, e isso vai aparecer sintomaticamente em alguns sinais do corpo. Dor de cabeça frequente, dores nas costas, aquela sensação de que está tudo muito pesado, os músculos sempre tensos, frequente taquicardia, muito suor, azia, a boca do estômago, se é que o estômago tem boca, porque a boca do estômago está aqui, mas a gente diz que é aqui, né? Aquela sensação de dormência, de desânimo às vezes, de acreditar que tudo vai dar errado. O telefone toca e a notícia que vai vir sempre é uma notícia ruim. Então, os transtornos de ansiedade, e especialmente o TAG, que é o mais comum, que está presente em muitas pessoas, é essa sensação de desconforto em todos os momentos da vida, que também tem esses sintomas, mas você vai ter a síndrome do pânico, algumas acompanhadas de agorafobia e algumas não. Agorafobia é o medo de estar em espaços abertos e com muita gente, você fica numa sensação de que todo mundo está te olhando. Existe também o medo de falar em público, de você imaginar que você vai ser colocado para falar lá na faculdade daqui a um mês e você já fica sofrendo desde o mês passado. E quando você lembra do que vai acontecer, vem aquela sensação de desespero. Imagine aquela pessoa que vai para apresentar o trabalho na faculdade e ela é acometida de uma vontade louca de rir. E ela fica lá na frente e acha e ri, tem que tirar ela para ela continuar rindo, daqui a pouco ela começa a chorar. Você que é uma pessoa feliz para apresentar um trabalho. Não, ela está extremamente nervosa. Depois vem as fobias específicas. Algumas fobias que podem advir de uma experiência traumática. Uma criança que foi mordida por um cachorro, por um cão. Enquanto criança pode desenvolver um medo do animal que ela não consegue olhar mais. Ou ela presenciou uma cena da mãe fugindo desesperada, tendo um ataque de pânico com relação ao animal. E ela pode, por tabela, receber isso na sua vida. Mas vamos ver aqui em Davi, aliás, não é Davi, em Asaf, o que é que ele está dizendo do seu sofrimento. Versículo 2. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Ele está dizendo que teve um dia que ele estava numa angústia, numa ansiedade. É a mesma raiz. No dia da minha angústia, no dia da minha ansiedade, a única coisa que ele conseguiu fazer foi buscar a Deus. E ele narra isso, e olha só o que acontece com ele. A minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma
recusava a ser consolado. Ele está dizendo que nesse dia de perturbação ele estava tão impermeável, ele estava tão anestesiado pela angústia, ele estava tão premido, ele estava tão estrangulado pela angústia, que ele passou a noite de mãos levantadas, tentando tocar Deus, tentando um contato com Deus, mas a sua alma estava inconsolável. Não havia, parece-me que, uma via de acesso a Deus. Ele não conseguia se comunicar com Deus. E o pior, irmãos, porque isso acontece com qualquer um de nós. Aquela sensação que nós temos que a gente está tão aflito e que Deus se tornou indiferente à nossa aflição. E ele diz assim: eu me lembrava de Deus e me perturbava. Até lembrar-se de Deus estava trazendo perturbação. É como se a sua lembrança daquele que era o Pai, o objeto da sua adoração e o Deus das suas experiências, que esse distanciamento que ele sentia agora estar de Deus era tão avassalador que ao lembrar-se de Deus doía mais o coração dele. Era uma dificuldade que ele tinha, ele estava tão nevrálgico, sabe aquela sensação de ferida aberta, que qualquer toque, que qualquer sensação de aproximação causa incômodo, causa dor. Sabe aquela coisa que você tem que chamar a atenção do outro para ela pensar em outra coisa? Você vai conversar com aquela pessoa que está passando por algum problema e você tenta tirar o foco dela do problema e começa a falar de outras coisas para tentar tirar da cabeça dela esse foco do problema, da dificuldade. Sabe quando que isso acontece com a gente? É quando cessam as nossas possibilidades. É quando o limite está tão diante de nós que a gente diz: agora não tem mais jeito. Por exemplo, na morte de alguém, no falecimento de uma pessoa, o que você vai falar com Deus? O que você vai dizer para Ele? Há muitas pessoas que diante da perda, seja de um emprego, seja de um ente querido, ela recusa-se a ser consolada. Não é que ela não quer ser consolada, é que a alma não admite o consolo. A dor é tão intensa, frequente, presente e recorrente, que ela não consegue receber consolo. E se ela tentar buscar em Deus alguma coisa, a sensação de que Deus poderia ter feito alguma coisa e não fez, lhe causa maior estranheza. E há uma espécie de dor pela indiferença de Deus. Hoje eu li um texto de um professor que chegou na sala e distribuiu nas mesas dos alunos uma folha virada e distribuiu entre todos os alunos e disse: agora vocês podem virar e escrevam o que vocês veem aí, o que é que vocês têm para falar nesta folha que eu estou colocando aí diante de vocês. Quando eles viraram, tinha um ponto no meio da folha. Só vocês podem viajar, escrevam o que vocês quiserem. E quando ele recolheu os textos, o papel de todo mundo, e ele foi ler, e todos escreveram alguma coisa a respeito do quê? Do ponto. Não havia nenhum comando que era para escrever a respeito do ponto, mas todos escreveram a respeito do ponto. E o professor disse: interessante, né? Todos vocês discorreram algo sobre o ponto e nenhum de vocês escreveu sobre a folha em branco. Na maioria das vezes a gente tem essa mesma visão. Nós temos um mundo ao nosso redor, mas os nossos olhos se focam em cima daquele ponto chamado ponto nevrálgico. A gente passa por um problema e ele ganha uma dimensão tão avassaladora na vida da gente
que a gente esquece que ao nosso redor está o cuidado de Deus. Às vezes é um ponto, às vezes é um dia de angústia, um problema que a gente tem com alguém e a gente diz, eu não aguento mais, e a gente esquece de tudo ao redor. O salmista, ele se queixa, e diz, eu lembro de Deus e me perturbo, então me queixo. E agora, enquanto eu me queixo, a minha dor e a minha angústia sai dos níveis da alma, dos afetos, do sentimento, da vontade. Ela entra para uma dimensão mais profunda ainda. Ele diz, o meu espírito se desfalece. Eu estou desmaiando diante do Altíssimo. A pneuma, o espírito é a sede da fé, onde Deus se revela a nós. A sua perturbação está tão grande que está comprometendo a sua fé. Ele lembra de Deus e se perturba. E o pior, ele deixa de lembrar de Deus como aquele que poderia ser o seu socorro, e ele começa a olhar para Deus com uma visão distorcida, porque a angústia, o problema, a ansiedade, a luta que muitas vezes nós enfrentamos, nos distorce a imagem de Deus, porque agora o que ele está falando é de um Deus carrasco. Ele diz, tu sustenta os meus olhos em vigília, ou seja, tu não deixa eu pregar os olhos. É como se Deus estivesse dizendo, agora tu vai sofrer, segura o olho dele quem não dorme. Tu me roubaste o sono, tu me tiraste o privilégio dos justos, que é dormir. Estou tão perturbado que agora eu não consigo nem verbalizar, não posso nem falar. Perde a voz, perde a racionalidade, perde o maior direito que um ser humano tem, que é o de dizer, que é o de falar, que é o de expressar. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A maioria de nós talvez nem queira muito ouvir, no sentido de ouvir conselhos, de ouvir orientações, de ouvir pregações. Talvez a maioria de nós esteja mais desejosa de ser ouvido, porque a grande carência da humanidade não é de quem fale, é de quem ouça. A grande carência da igreja do nosso tempo não é de quem fale, porque tem um monte de gente falando na televisão, no rádio. Falar hoje é um artifício utilizado para levar-se adiante projetos, temas, ministérios, se projetar. Somos ensinados desde cedo a falar, a se expressar. Nesse caso, esse aqui não tem nem condições de falar, porque a lembrança de Deus para ele está perturbadora. Mas aí, a partir do versículo 5, aparece um lampejo de lucidez. A partir do versículo 5, o salmista busca um artifício, e aqui está, para você que está sofrendo de ansiedade, sofrendo de qualquer tipo de transtorno. Ele diz, considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos passados. Ele, peraí, deixa eu fazer aqui um exercício. Eu vou voltar atrás, vou dar uma parada, tirar o meu foco aqui do dia de hoje, tirar o meu foco aqui do problema, tirar o meu foco aqui desse silêncio de Deus, dessa pseudo-imaginária indiferença do Senhor, e deixa eu lembrar. Eu considerei os dias da antiguidade, os tempos passados, e aí chamei à lembrança o meu cântico. A primeira coisa que ele fez, vou já cantar. Eu vou cantar. Asaf, irmãos, era ministro de louvor. Existe uma música no inário da harpa cristã, que é, em vez de murmurares, canta. Um hino
de louvor a Deus. É o que ele faz. Chama à memória o cântico, lembra de uma letra, medita no coração, na letra, ele está ali cantando, meditando, pensando. A princípio, algo de esforço racional, ele está se esforçando para isso, meditando no coração, e lá no espírito há uma investigação, ou seja, já começa a haver uma revelação da graça de Deus lá no espírito dele. E ele pensa o seguinte: qual é a investigação? Espera aí, que Deus é esse que eu sirvo, afinal de contas? Será que é o Deus que rejeita para sempre? Será que é um Deus que caducou, se esclerosou, venceu a sua misericórdia, o prazo de validade do seu favor acabou? Será se ele não age mais? Será se ele não vai tornar a ser favorável? Espera aí, tem alguma coisa errada. Versículo 8, ele diz: porventura cessou para sempre a sua benignidade? Será que acabou isso? O negócio de ser benigno para Deus acabou? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Os meus pais, os pais dos meus pais, os avós dos meus pais, os bisavós, os tataravós, tinham promessas que estavam sendo transmitidas de geração em geração, chegou até mim. Será que agora acabou o prazo de validade das promessas de Deus? Versículo 9. Será que Deus teve um princípio de Alzheimer e esqueceu-se de ter misericórdia? Será que Deus sofreu uma crise de identidade e esqueceu que Ele é o Deus das misericórdias? Será que Deus esqueceu que é misericordioso? Isso é uma investigação do salmista. Ele está investigando isso, ele está buscando essas razões. Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Será se ele ficou tão irado, tão chateado, que ele teve uma crise e reprimiu a sua misericórdia na sua ira? Olha, aqui há uma pausa. Dizem que essa palavra selá, que tem aí nos Salmos, dizem, né? Ninguém tem certeza. Ela é uma notação musical, como se fosse uma pausa que tem numa notação musical. E aí ele para, ele diz: espera aí, eu estou doente. Isso é enfermidade minha. A primeira coisa, querido, admita que não é Deus, é você. Que Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Que a misericórdia de Deus ainda age, que Deus ainda é misericordioso, que Deus ainda é bom, que Deus é bom para sempre, que Deus é eternamente bom, que Deus não tem uma bondade que vá ser vencida, que está no caráter do próprio Deus ser bom, misericordioso e amoroso. Isso aí é enfermidade da minha cabeça, é o que ele está dizendo, querido. Isto é enfermidade minha. E aí logo veio um turbilhão de lembranças na cabeça dele. Logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Ele se lembrou de tudo que Deus houvera feito com o povo de Israel. Ele começou a se lembrar do dia que o Mar Vermelho foi aberto ao meio para o povo de Israel passar. Ele se lembrou de quando Deus foi misericordioso e arrancou da mão dos inimigos o povo de Deus. Ele começou a se lembrar, uma avalanche de lembranças começam a vir sobre ele, um borbulhar como se tivesse despertado uma fonte de lembranças, e a coisa que ele lembra é da ação da mão soberana do seu Deus. O nosso Deus não caducou. E olha o que ele lembra: lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ele vai buscando memória, ele vai lembrando das maravilhas do Senhor. Hoje, queridos, se nós não conseguirmos lembrar, pegue a Bíblia, vai ler, tem um monte para contar para você. E ele narra: eu vou meditar em todas as tuas obras e vou falar dos teus feitos. Eu não só vou lembrar,
eu vou meditar nisso tudo e eu vou organizar aqui uma forma de falar disso para as pessoas. Número 1, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. É na casa de Deus. É lá no lugar santo, onde nós encontramos o Senhor. Segundo, que não existe Deus tão grande como o nosso Deus. Que Deus é Deus tão grande como o nosso Deus? Ele vai trazendo isso. Não existe nenhum Deus maior do que o seu Deus. Nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma angústia, nenhum sofrimento, nenhuma ameaça, nenhuma crise é maior do que o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Olha só o estado que ele sai de assujeitamento, de patologização, de sofrimento, e ele vai para uma escada de glória, quando ele vem e diz: tu fazes maravilha, tu fizeste notória a tua força entre os teus povos. Ele está lembrando do que Deus houvera feito entre eles. Com o teu braço tu remiste o teu povo. Ele lembrou do dia que Deus tirou do Egito o povo de Israel, com a sua mão poderosa, envergonhando a Faraó e subjugando no mar todos os seus cavaleiros. Os filhos de Jacó, de José. Ele dá mais uma pausa. É como se ele começasse novamente, diz: as águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Ele está dizendo que ele está trazendo à memória, que ele está enxergando aqui diante dele. É o dia que o povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho. E quando eles veem, o mar se vê diante do Senhor Todo-Poderoso, e o mar abre e diz: o chefe mandou, pode passar vocês. Daqui para frente, queridos, eu não preciso ir até lá. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram as tuas flechas são os relâmpagos. Ele está vendo Deus agora em tudo quanto é lembrança dele. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. E pelo mar foi o teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Ou seja, o caminho de Deus é insondável. Não tem como investigar o que ele fez, porque ele não deixa pegadas. É como se andasse sobre o mar. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão do fugitivo Moisés e de seu irmão Arão. Aqui ele encerra. Onde é a sua dor? Onde há uma dor, você pode chamar uma lembrança. Quem nesta noite aqui pode levantar a mão e dizer: Deus um dia já fez algo em meu favor? Quem já viu Deus fazer alguma coisa por alguém aqui? Quem já viu Deus curar uma pessoa? Qualquer coisa que a gente falar a respeito do que Deus pode fazer, mesmo que Ele ainda não tenha feito, em nós podemos chamar a memória e dizer: eu já vi Deus fazer isso. Eu já vi Deus levantar do nada e colocar sobre o tudo aquele que nada era. Eu já vi Deus curar pessoas de câncer. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, que vai tecendo para cada um de nós
como um bendito tapeceiro esta obra de arte chamada vida. Estênio Márcio fez uma das músicas mais belas que eu já ouvi em toda a minha vida. Para mim, uma das poesias musicadas mais lindas que a música, não vou dizer a música cristã, vou dizer a música, de modo geral, que a música já experimentou, que é o Tapeceiro. Ele diz: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Ele ainda diz assim, acho que é uma das partes mais lindas: minha vida é obra de tapeçaria, traçada de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Você nem consegue imaginar. Mas quando se olha pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus, o tapeceiro. Então aquelas cores nubladas, aqueles momentos de ansiedade, de depressão, de angústia, de medo, de sofrimento, de desemprego que você passou, foram as linhas sombrias, escuras, mas logo foram vazadas pelas linhas coloridas da bênção e da presença de Deus.